Meu personagem predileto, sabe qual é? Do livro de Gênesis? Uns da Bíblia. Jesus não vale, Jesus não conta. É o personagem assim, mais improvável, que você olha a ficha dele, esse cara não vale nada. Esse cara não tem nada para agradar a Deus. E Deus faz desse cara uma grande bênção. Eu falei, sou eu, esse cara sou eu. Igualzinho a eu aqui, não tem nada que preste. O nome dele é Jacó. Você já leu a história de Jacó? Enganador desde que nasce. Ou antes de nascer, ele já está brigando com o irmão na barriga da mãe. Ele quer passar o irmão, quer passar a perna no irmão a vida toda. Deus vai fazer desse cara uma grande bênção. Deus vai tratar com ele. Deus vai lutar com ele. Deus vai dar um toque na perna dele. Vai ficar com aquela marca para sempre. Olha a minha luta com Deus ontem na porta, tá vendo? Acho que eu estou muito espiritual nesse sentido. Eu vou ficar com essa marca aqui para sempre na minha cara, gente. Eu ainda tô, o negócio está doendo aqui. Deus marcou Jacó para sempre. Você imagina o que é lembrar de Deus cada vez que você pisa no chão? Ah, ó Deus aqui. Ó Deus aqui. Passou o resto da vida dele mancando. Lembrando daquela noite gloriosa em Peniel. Se você não lê o Antigo Testamento, você está perdendo. E eu só falei do livro de Gênesis, hein? Olha, tem mais 38 livros no Antigo Testamento para a gente ler. Muitos completaram a maratona da fé, porque olharam para aquilo que não podia ser visto a olho nu. A fé, a certeza das coisas que não se veem. Tua fé está vacilante? Deus pode estar te mandando para o deserto para revitalizar essa fé. Olhe para a vida desses caras, para você ter a sua fé revitalizada. Segundo ponto, para perseverar aí nessa caminhada, entenda a disciplina como prova do amor de Deus. Entenda a disciplina como prova do amor de Deus. Quem mandou Jesus para o deserto? Espírito Santo. Impelido pelo Espírito, ele vai para o deserto. O deserto é gostoso? O texto está dizendo aqui que toda disciplina na hora dói. O texto está dizendo aqui que Jesus suportou uma série de coisas porque ele não tirou os olhos de Deus. Observem como ele fez. Porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Por que é que Deus manda Jesus para o deserto? Para ser tentado pelo diabo. Qual é a frase que o diabo fala para Jesus? Transforma essas pedras em pães antes. Se és filho de Deus. 2 vezes ele faz essa interrogação. Essa afirmação provocativa. E por que é que ele faz isso? Porque Deus perguntou, ou Deus disse a ele lá no deserto: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O que o diabo faz? Coloca a palavra de Deus em dúvida. Você acha que Deus te ama? Então por que Deus te manda aqui para o deserto para passar essa fome toda? Transforma essas pedras em pães. Deus está querendo que Jesus seja aperfeiçoado, e o texto está dizendo aqui, o Jesus humano vai aprender a depender de Deus, perfeito em todas as coisas. Por quê? Porque Deus o ama. Se Deus está disciplinando você, querido, é porque Deus te ama. Agora, a Bíblia diz, cuidado para você não ser esmagado pela disciplina de Deus. É quando você não se submete à disciplina. Você vai sendo esmagado por ela. Você não aprende. Abra os olhos, abra os ouvidos, abra o coração. Deus me ensina o que é que o Senhor quer que eu aprenda. Faça com que eu não me desvie dos teus caminhos. Eu não quero ficar toda hora tendo que passar pelo deserto para receber essa correção tua. E aí a Bíblia vai nos dizer: quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento com Deus. Verso 11.
O preço da disciplina é a maturidade. Submeta-se à disciplina amorosa de Deus e você vai ter maturidade espiritual. Finalmente, junte-se a outros corredores. Essa é a parte mais gostosa desse texto, eu acho. Não cruzem os braços, não fiquem parados, preparem o caminho dos maratonistas, para que ninguém tropece ou caia, ou pise em algum buraco e sofra contusão no tornozelo. Ajudem-se mutuamente e corram. Sabe como é que uma corrida pode ficar mais curta? Você fazendo o mesmo trajeto, você mantendo a mesma velocidade. Pela física é impossível. Se você mantém o trajeto e a mesma velocidade, você vai ter sempre a mesma duração, certo? Errado. Psicologicamente, se você tiver um amigo, uma amiga do seu lado, na mesma corrida, essa corrida vai ficar mais fácil. Essa corrida vai ficar mais curta. Nós precisamos uns dos outros. O texto fala de mutualidade, já falou lá no capítulo 10. Não deixem de ser igreja, não deixem de se ajudarem, de caminharem juntos. A gente precisa disso. E sabe quando é que isso acontece? Não é no domingo. Não dá tempo no domingo da gente se fortalecer. Dá tempo no domingo da gente comer junto, da gente rir um pouquinho junto, mas a gente não pode só rir junto. A gente precisa chorar junto. A gente precisa orar junto. Para isso, Deus mandou a gente fazer grupos pequenos. A igreja de Atos, milhares de pessoas se reunindo de casa em casa. Você acha que alguém tinha uma casa desse tamanho? Não tinha. Tinha que fazer um esquema lá, um reunido com o outro. A gente não pode abrir mão disso, queridos, dessa convivência. Uma das formas que Deus tem mais abençoado a minha vida é através dessa convivência semanal com vocês. Gosto muito do domingo, mas para mim o domingo é muito puxado. Eu mal consigo olhar na cara de cada um de vocês. A gente mal consegue conversar. Mas quando a gente consegue encontrar para tomar um café, para fazer uma oração, para estar num grupo pequeno, é bom demais. A gente não pode abrir mão disso. Não precisa nem ter sushi. É bom demais estar com você. Com alguns eu nem como, você acredita? A gente não perde tempo comendo, a gente quer conversar, a gente quer orar, a gente quer compartilhar. E se você não está em algum grupo pequeno, você está perdendo. Fale com a Lucitânia. Junte-se a um grupo pequeno. Quer abrir um na sua casa? Deus abençoe a tua vida. A gente ensina como fazer isso. Mas se a gente não exercitar a mutualidade na corrida, a gente desanima. A gente não suporta. Uma das maneiras de nós perseverarmos é andando e correndo junto com outros irmãos. Para terminar, para falar de perseverança, eu só queria contar uma história que aconteceu na Maratona de Nova York de 1986. Né? Alguns não tinham nem nascido em 1986, não imaginavam nem ser projeto de Deus. Né? E Deus já tinha, assim, concebido a vida de vocês. Nessa maratona, teve um tal de Bob Willand, que terminou a maratona em último lugar, na posição 19.413. Bastante devagar, né? Talvez eu chegasse na frente dele. Bob completou a prova em 4 dias, 2 horas, 47 minutos e 17 segundos. Sem dúvida, a maratona mais lenta da história até aquele tempo, até aquela data. Por que a maratona do Bob foi tão especial? Porque Bob é um soldado do Vietnã. E num daqueles dias de Vietnã, ele perdeu as 2 pernas. Pisou numa mina. O Bob correu usando apenas os braços. Nova York foi fechando o trânsito para que o Bob pudesse completar a sua maratona naqueles 4 dias. Eu não sei se ele corre ainda hoje, ele correu muitos depois. E nós aqui estamos com 2 pernas, reclamando da vida. O que é que falta para a gente perseverar nessa caminhada com Jesus?
Tira o que não deve estar na tua vida. Tira a bagagem desnecessária. Resolve a questão do pecado. Desembarace-se daquilo que te atrapalha. E muitos perdem tempo com isso porque estão fazendo algo que é contra a vontade de Deus e sabem disso, e estão brigando com Deus. Estão complicando uma corrida que poderia ser mais suave. Não abra mão da mutualidade. Não abra mão de olhar para a história da vida. Não abra mão de olhar para Jesus, que suportou coisas muito mais complicadas do que todos nós juntos estamos sofrendo aqui. Coisas difíceis, quase impossíveis de um ser humano suportar. Ele suportou a cruz. Imagina qual seria a coisa mais vexatória, vexaminosa da tua vida. Que é o teu time cair para a 4ª divisão. Sabe que tem 4ª divisão no Campeonato Brasileiro? Fui ver isso ontem. E o time da 4ª divisão é rebaixado? Não é rebaixado porque não tem a 5ª, senão ele estava lá. Jesus sofreu a mais humilhante das humilhações publicamente, que era a cruz, reservada para a pior espécie de gente, para os piores criminosos. Toma o cálice da ira de Deus para que eu e você possamos ter vida com Deus. Sofre os desertos psicológicos do jardim do Getsemane. O suor dele como gotas de sangue, para que eu e você tenhamos vida. Se ele suportou tudo isso sem tirar os olhos de Deus, arrumava tempo na agenda para orar, para estar com Deus, para buscar, ele deixou o exemplo. Vamos perseverar como Jesus perseverou. Vamos olhar para o nosso autor e consumador da fé, queridos. Ou então a gente não acredita nesse livro. Ou então a gente não acredita que ele está vivo aqui agora, passeando entre nós, pronto para nos consolar e nos fortalecer.